Olá, muito boa noite para você. Veículo é incendiado no bairro Sorriso. Polícia não descarta a possibilidade de ser incêndio criminoso. Homem morre e 7 pessoas ficam feridas em acidente na BR-050 entre Uberlândia e Araguari. Tiro de guerra reúne autoridades em formatura de 94 atiradores. Congresso Nacional tem 3 semanas para votar projeto de corte de gastos do governo federal. Diabetes, uma doença silenciosa que tem atingido cada vez mais brasileiros. Um especialista dá dicas de como cuidar desde o início para ter mais qualidade de vida. O que deve ser feito após acidentes envolvendo pancadas na cabeça. Como funciona o serviço do CRAS em Patos de Minas. Saiba a programação da festa em comemoração a Santa Luzia. Expectativa dos patenses com a final da Libertadores e chegada do Papai Noel. Mais um fim de semana com programação no Renascer Natalino. Seu NTV News está no ar. A gente começa essa edição falando que um carro foi incendiado no início da tarde deste sábado no bairro Residencial Sorriso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio e a Polícia Militar agora investiga o caso. Quando os militares chegaram na rua Mauro Moreira Maciel, se depararam com o Gol consumido pelas chamas. Nós chegamos no local, o carro já estava praticamente todo em chama, onde queimou. O carro praticamente queimou tudo e nós chegamos lá no local, contemos as chamas e fizemos o rescaldo do local, onde a Polícia Militar compareceu no local para providências cabíveis com relação ao incêndio ocorrido. Ninguém se feriu. A Polícia Militar foi acionada e teve acesso à câmera de segurança que registrou o momento em que 2 homens com um galão de combustível na mão ateiam fogo no veículo e fogem. Segundo informações preliminares, pela manhã a polícia foi acionada para separar uma briga entre 2 pessoas. Após o registro da ocorrência, o proprietário do carro teria deixado o veículo na rua e saído. Poucas horas depois, o incêndio foi registrado. Rastreamentos foram feitos, mas os suspeitos ainda não foram localizados. E um acidente fatal foi registrado ontem à tarde na BR-050 entre Araguari e Uberlândia. O engavetamento envolveu 10 veículos, entre eles carretas, carros e caminhões. O motorista de uma carreta-tanque contou para o Corpo de Bombeiros que, ao fazer a curva, percebeu o trânsito congestionado devido a um acidente que havia ocorrido momentos antes. O motorista ainda informou que não teve tempo de parar, batendo no carro da frente. Os outros veículos que vinham atrás também não conseguiram parar, resultando no engavetamento. Segundo a concessionária Eco 050, o acidente começou com uma colisão entre 2 carretas que desencadeou o envolvimento dos outros veículos. Um instrutor de autoescola e morador de Araguari, identificado como Alexandre Barreiro, de 50 anos, morreu no local. 7 pessoas ficaram feridas e foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Estiveram presentes no registro da ocorrência equipes da Eco 050, SAMU, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Que acidente, hein? Olha, o NTV News vai para um rápido intervalo e na volta a festa em louvor a Santa Luzia começa neste domingo. E formatura do ProERD 2024 celebra aprendizado e conscientização de alunos na Escola Jacques Correia. Nesta sexta-feira, a Escola Estadual Jacques Correia foi palco da formatura do ProERD 2024. O evento celebrou a conclusão de meses de atividades com os alunos do ensino fundamental que aprenderam sobre a importância de tomar decisões seguras, claro, dizer não às drogas e à violência. O ProERD tem como objetivo capacitar jovens a tomarem decisões seguras e responsáveis, promovendo valores como respeito, autoestima e cidadania. Ao longo do programa, os alunos participaram de atividades práticas e reflexivas, conduzidas por policiais militares treinados, que atuaram como instrutores e mentores.
PROED, ele é um programa que visa afastar as crianças das drogas, né? E também de qualquer outra, né, forma de violência, né? A gente aplica esse programa nas escolas e a gente está plantando uma semente, né, que é ensinar as crianças a dizer não, principalmente ao vício da droga, e a saber se comportar, respeitar a família. A formatura reforça a relevância do PROERD na formação de uma geração mais consciente e preparada para lidar com os desafios do cotidiano. Para a comunidade escolar, é o momento de celebrar a parceria entre a escola, as famílias e a polícia militar, fortalecendo a rede de proteção aos jovens. É o momento em que os alunos eles vão receber o certificado, né, do curso, que eles receberam as lições durante o semestre, e é um momento assim de grande satisfação para eles, né, principalmente com a chegada do Dari, né, eles gostam muito, né, que é o mascote do programa, né, então assim é um momento de festa, né, para a família, para os alunos, né, para a escola, que a Polícia Militar ela também, né, se sente orgulhosa de estar participando, né, mais esse momento aqui na escola Jacques Correia. Os resultados positivos já são perceptíveis. Além de promover a prevenção ao uso de substâncias ilícitas, o programa impacta diretamente na construção de um ambiente escolar mais saudável e seguro. O impacto ele é grandioso, que impactou aqui na escola. Nós tivemos, né, mudanças de comportamentos e também, com certeza, eles vão levar para a vida, né, para suas famílias, para os seus lares, e entender que a violência, as drogas, né, não faz parte, né, de uma boa educação, de princípios, né, que eles terão que levar para a vida toda. Muitos dos alunos que participaram do programa destacaram como o PROERD impactou suas vidas. Foi muito bom participar do PROERD, as aulas é muito divertida, também é muito legal o professor ter essa experiência toda. Agradeço muito pela comunidade também, né? E foi uma experiência mó boa. Gostei muito de fazer parte desse projeto, né? O professor Danilo foi um ótimo professor e foi uma experiência muito boa, aprendi muitas coisas. Ele ensinou a gente a falar com calma e ensinou a gente também a lidar com a pressão e foi muito legal isso. Ele tem as aulas muito dinâmicas, ele é um ótimo professor. As aulas foi muito boa, o professor Sargento Danilo, ele fez a gente aprender muita coisa com o PROERD. Eu achei muito bom. Foi incrível, tipo assim, eu acredito que ele pode mudar vidas e a gente aprendeu bastante também. Um mundo maravilhoso quando o professor Danilo vai dar aula pra gente. E olha, a seção de tiro de guerra da 4ª Região Militar em Patos de Minas também realizou neste sábado a solenidade da formatura de 94 alunos. O serviço militar é obrigatório no Brasil para os jovens do sexo masculino. Autoridades civis e militares participaram na manhã deste sábado da formatura da turma de 2024 do tiro de guerra. Na ocasião, 94 jovens concluíram as etapas do serviço militar obrigatório e receberam o certificado de conclusão. Bom, essa formatura é um momento muito especial para a gente, né? Desde 1º de março desse ano, a gente iniciou nossas atividades com 100 jovens que vieram desenvolvendo várias atividades conosco, tendo aprendizagem de técnicas militares, ensinamentos, valores que são cultivados ao longo do ano, né? Iniciamos com 100 jovens e hoje, 9 meses depois, né, praticamente uma gestação, estamos concluindo o nosso ano de instrução aí, um coroamento que é a formatura de encerramento. Desde a criação do tiro de guerra, mais de 200 turmas já se formaram. E os atiradores, além de desenvolver técnicas militares e de defesa terrestre, também adquirem noções civis e de cidadania. A gente vê uma verdadeira transformação. O jovem chega aqui, 1º de março, cheio de dúvidas, né, questões consigo mesmo e com a sua vida. Chega franzino, alguns chegam gordinhos, né? E como vocês podem observar na formatura de hoje, está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Quem era gordinho perdeu peso, quem era magrinho ganhou massa muscular, né? E a transformação maior é dentro do coração e da mente. Eles se desenvolvem
né, e aprender a lidar com as diversas dificuldades que vão ter ao longo da sua vida. No final dos 9 meses da instrução militar, os atiradores recebem seus certificados com o sentimento de transformação. Que todo homem deveria ter essa experiência, me engrandeceu em disciplina, lealdade, patriotismo, é uma experiência muito boa. Alguns dos formandos se destacam e, pela honra de ser mais proativos, recebem mais do que um diploma. Há aqueles mais apaixonados pela convivência militar e que já querem seguir carreira. A formação do tiro de guerra, ela foi muito boa, ela foi exigente, ela foi cansativa, o caminho é árduo, mas ele é recompensador. Eu, pessoalmente, concluí o curso de formação de cabos da reserva aqui, vou ser nomeado como cabo, e, sério, é um momento muito importante na vida da gente, que a gente vê que a gente passou por muita coisa, muita dificuldade, o caminho não é fácil, tem que estar aqui todo dia, 5 horas da manhã, tudo totalmente impecável, seguindo todo o regulamento, e você vê que essas exigências, esses desafios moldam a sua personalidade, seu caráter e te tornam uma pessoa muito mais capaz e mais assertiva. E nós vamos desempenhar vários papéis na sociedade. Aqui está formando jovens que vão ser futuros engenheiros, futuros arquitetos e vão estar desenvolvendo papéis centrais na nossa sociedade. E você fez a prova da Polícia Militar e já foi aprovado? Já fui aprovado, com uma nota muito boa, uma das notas mais altas da região. E estou muito satisfeito com o resultado e agora dá prosseguimento às próximas fases. Apaixonar pela carreira militar. Olha, uma notícia que acaba de chegar aqui na redação, notícia da Polícia Militar, sobre um homicídio tentado que aconteceu na tarde deste sábado no bairro Jardim Andrada. Isso teria acontecido agora, no fim da tarde. Uma mulher teria disparado várias vezes em direção ao próprio companheiro. Segundo informações da Polícia Militar, eles foram acionados pelo Corpo de Bombeiros e, quando chegaram ao local, conversaram com a vítima. Essa vítima disse que estava em casa quando a companheira dele chegou com uma faca e logo em seguida entrou na residência, pegou uma arma de fogo que estava no sofá da sala e teria atirado várias vezes. Alguns vizinhos ouviram o barulho dos disparos e conseguiram tirar a arma da mão dessa mulher. Essa suspeita também foi ouvida pelos militares. Ela mudou várias vezes as versões, mas teria dito à polícia que estava ao lado de fora da casa dela quando viu mulheres entrando na casa onde estava o marido. Então ela pegou essa faca e depois, logo em seguida, teria pegado então essa arma de fogo que estava na própria casa do casal. É claro que essa arma foi apreendida e tanto a suspeita quanto a vítima foram encaminhadas para a delegacia. Nosso jornalismo está acompanhando essa história e, claro, você confere mais detalhes na nossa programação na segunda-feira. E agora a gente muda de assunto e fala sobre a festa em louvor a Santa Luzia, que começa neste domingo, com diversas celebrações e as típicas barraquinhas. Quem é que não gosta, né? Elas serão abertas para a comunidade. A festa, que é comemorada em todos os anos, começa no dia 1º de dezembro e se encerrará no dia 13 com uma procissão e celebrações. A comunidade convida a todos, a estar vindo participar com a gente a partir de amanhã, domingo, dia 1º, às 19 horas, será a abertura da festa. E depois, a partir de quarta-feira, dia 4, vai ter missa todos os dias, às 19 horas, e movimento de barraquinhas, onde vai ser vendidos caldos, feijão tropeiro, arroz carreteiro e muitas coisas, iguarias aí que a gente serve durante os 9 dias de festas, terminando no dia 13, com 3 celebrações, às 6 horas da manhã, com o café com Santa Luzia, onde é servido café para todas as pessoas que aqui vêm, e às 3 horas da tarde e às 19 horas com a procissão e encerramento da festa. E o dinheiro que é arrecadado aí durante a festa, ele é direcionado para onde? O dinheiro arrecadado, ele é para arrumar as coisas na igreja, uma pintura, para benfeitorias da igreja mesmo, aqui da comunidade. Então vamos passar o endereço para que quem estiver em casa aí, tiver interesse em participar junto com vocês, possam estar vindo. Eu só lembrei que tem a bênção dos olhos também durante as 3 missas do dia 13 de dezembro, às 6 horas da manhã, às 15 horas e às 19 horas. O endereço aqui é Rua Rio Grande do Norte, número 2000, bairro Santa Luzia. A seguir, a gente fala de futebol, final da Libertadores.
A gente fala também sobre o que deve ser feito após acidentes envolvendo pancadas na cabeça. O NTV News está de volta e agora a gente fala sobre pancadas na cabeça, muitas vezes subestimadas e podem gerar sérios riscos à saúde, desde lesões leves até condições graves, como traumatismos cranianos. Acompanhe a matéria completa e entenda os cuidados necessários após um impacto como esse. Pancadas na cabeça podem acontecer a qualquer momento e em diferentes situações do dia a dia, como quedas e acidentes dentro e fora de casa. Em Patos de Minas, no dia 12 de novembro, uma mulher de 60 anos veio a óbito após sofrer um acidente na rua Major Gotti. Uma das envolvidas estava em um jipe branco estacionado quando abriu a porta do veículo e acertou a motociclista. De acordo com as informações fornecidas pelo SAMU, a mulher apresentava-se confusa após a colisão e sofreu um traumatismo craniano grave e hemorragia intensa, deixando grandes marcas de sangue pelo asfalto da rua. Traumatismos crânioencefálicos, ou TCEs, como a gente costuma falar, acontecem porque quando a pessoa tem um trauma, por exemplo, a pessoa bate a cabeça, há uma transferência de energia, Então, a caixa craniana, o nosso crânio é uma estrutura rígida, mas o que está no interior dele é o cérebro. Quando há, por exemplo, processos de transferência de energia, como uma pancada, ou aceleração, desaceleração, por exemplo, a pessoa cair de uma bicicleta, cair de uma moto, Como o parênquima cerebral, o tecido cerebral é frágil, Você tem risco realmente de você ter lacerações desse tecido, lacerações de vasos, sangramentos, e geralmente os traumas se traduzem por isso, por sangramentos e machucados diretos. Quedas e pancadas fortes podem ocasionar alguns sintomas que não indicam necessariamente uma complicação, mas ter a opinião de um especialista pode ser essencial. Se você cai, por exemplo, bate a cabeça, você tenha perda de consciência, sangramento pelo nariz, pelo ouvido, você fica com o olho roxo, fica atrás da orelha roxa, se você tem uma dor de cabeça que não melhora com medicamento espontâneo, se você tem, por exemplo, náuseas e vômitos, que são progressivos, todos esses pacientes devem, obviamente, procurar o serviço de urgência para serem submetidos à avaliação médica. Existem alguns grupos de risco que são mais suscetíveis a sofrerem complicações em casos de traumas. Hoje, uma gama de pacientes idosos, na verdade, meia idade, podemos dizer assim, utilizam medicamentos que são anticoagulantes. Então, a pessoa, por exemplo, teve um problema, às vezes, de um AVC. É necessário usar, por exemplo, aspirina, outros fármacos. Esses medicamentos aumentam o risco da pessoa ter, por exemplo, uma complicação hemorrágica depois de um trauma, às vezes um trauma banal. Então, se você pertence a um desses subgrupos, se você, por exemplo, é uma criança que tem um trauma hospital, a família não sabe como proceder, procurar o auxílio do médico. Se você é um adulto que faz uso de anticonvulsivante, ou se você tem uma condição neurológica diferente, por exemplo, usa uma válvula, esses pacientes, mesmo às vezes com traumas, digamos, mais banais, necessitam procurar realmente o serviço de urgência para poderem fazer exame de imagem. Algumas medidas básicas de segurança são muito importantes para proteger a cabeça e evitar que acidentes aconteçam. A gente observa, por exemplo, nessa época de chuvas, ninguém lembra, por exemplo, das goteiras, Vai ter goteira na época que está chovendo. As pessoas, por exemplo, às vezes resolvem subir nos telhados. É um fator de risco para a pessoa ter uma queda, Muito cuidado com o chão escorregadio, Muito cuidado, por exemplo, com enxurrada. Você pode ter, por exemplo, buracos que você não consegue ver e você pode cair. Então, época de chuva é a época que você tem um risco maior de acidentes, E aquela população, sobretudo, os pacientes mais idosos, devem redobrar os cuidados. Uma frase que eu sempre coloco é o seguinte: se há algum risco de você machucar fazendo uma atividade, não a faça. Peça para uma pessoa, que tem uma condição um pouco melhor poder executar. E hoje o Atlético enfrentou o Botafogo pela Taça da Libertadores da América. As expectativas aqui em Patos de Minas para os torcedores
foram altas, viu? A repórter Emanuele Ferreira deu uma volta pelos bares da cidade para saber como é que estavam as expectativas do patense. Olha só. O troféu mais cobiçado da América do Sul será erguido neste sábado em Buenos Aires por um time brasileiro. A decisão do campeonato será entre Atlético Mineiro e Botafogo. O Galo tem como objetivo a conquista do bicampeonato 11 anos após levar a taça pela primeira vez. Já o Botafogo busca a conquista inédita. Nos bares pela cidade, torcedores se reuniram para torcer pelos seus times e sonhar com o título. E cada um tem um palpite de qual vai ser o placar final. A expectativa é um friozinho na barriga, né? O Atlético tem um grande time, Botafogo também, que vence melhor, mas o Galo tá acima de tudo. 2-1, Davi e Bernard vai desencantar hoje. NTV é o melhor de todas. Hoje estamos com a expectativa que o Galo será campeão. Não estamos em Buenos Aires, mas estaremos aqui para comemorar a vitória do Galo em Patos de Minas. E o placar? 3-1. Eu tô muito feliz de estar assistindo a final da Libertadores. Tenho certeza que nós vamos ser campeão. 2-1 pro Galo, um gol do Daverson e um do Hulk. E se engana quem pensa que haviam apenas atleticanos. Muitos botafoguenses também estavam presentes para emanar boas energias para o time do coração. 2-0, Fogão. É diferente achar um botafoguense no meio dos atleticanos, né? Tá preparado? Aqui é só nós 5 aqui. Só nós 5. E se o Botafogo ganhar desse monte de atleticano, o que você vai fazer? Uai, só gritar alegria, né? Fogo! Fogo na cabeça, não tem dessa não. Olha aqui pra você ver, meu pai é o jeito que tá. Eu vou te mostrar um vídeo. Olha aqui pra você ver, é fogo, não é 4-0, fora o chocolate. Não tem dessa com nós não, é fogão na cabeça, fogão na cabeça. A partida que se iniciou às 17 horas deste sábado decidirá qual das torcidas alvinegras sairá vitoriosa. E a gente já tem o resultado, né? O jogo acabou agora há pouco, 3-1 para o Botafogo. Olha só, gol de Luiz Henrique e Alex Telles, isso no primeiro tempo, e no finalzinho, Júnior Santos, terceiro gol do Botafogo. Mas nos primeiros minutos do segundo tempo, o Atlético também fez um gol de Vargas, mas mesmo assim, vitória foi do Botafogo, deu Botafogo lá na Argentina. E parabéns, né, a todos os botafoguenses. A gente continua falando de futebol, viu? Vou aqui para a câmera 1 agora, Danilo, para falar sobre Brasileirão. É que nesse momento jogam Criciúma e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e às 9h30 da noite Vasco da Gama e Atlético Goianiense. E amanhã tem Bragantino e Cruzeiro. E é claro que no 30 Minutos da segunda-feira a gente comenta junto com Gui Boaventura sobre o desempenho do time mineiro. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre como funciona o trabalho do Centro de Referência de Assistência Social aqui em Patos de Minas. Também a programação do fim de semana no Renascer Natalino, que conta com a chegada do Papai Noel. O Congresso Nacional tem 3 semanas para votar o projeto de corte de gastos do governo federal. As medidas foram detalhadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O plano prevê economia de 327 bilhões em 5 anos. A reportagem é da nossa parceira TV Brasil. O objetivo é manter as contas em dia e evitar o crescimento da dívida do país, freando o aumento dos juros e controlando a inflação. As medidas detalhadas hoje prometem gerar uma economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos e 327 bilhões de reais até 2030. A principal contribuição virá de uma alteração do salário mínimo, representando uma economia de 110 bilhões de reais até 2030. Na prática, os salários continuam com ganho real acima da inflação e com base no PIB dos 2 anos anteriores, mas agora limitado a 2,5% ao ano para atender ao arcabouço fiscal. A mudança deve fazer com que o valor do mínimo suba cerca de R$ 6 a menos já no ano que vem por conta do PIB, que deve ficar em torno de 3%. Significa que o salário mínimo sempre vai continuar seguindo a regra do PIB, defasado em 2 anos, mas ele vai estar limitado à taxa de crescimento dos gastos, né? Do limite de gastos previstos
previsto no novo arcabouço fiscal. Com as novas regras, o abono salarial, hoje pago a quem ganha até 2 salários mínimos, terá um teto de R$ 2.640. Esse valor será corrigido anualmente pela inflação até chegar a um salário mínimo e meio, previsto para 2035. Para os que recebem o BPC, além de o governo exigir uma atualização regular, a ideia é endurecer as regras para o acesso, com foco na comprovação de atestados das pessoas com deficiência. Regras mais rígidas também para o Bolsa Família. A biometria para inscrição e a atualização será obrigatória a cada 2 anos. Um atestado sem perícia, por exemplo, sem laudo pericial, uma série de problemas vem acontecendo, razão pela qual o BPC extrapolou o orçamento esse ano em praticamente 7 bilhões de reais, e nós vamos conformar o programa ao texto constitucional. Também na proposta, o governo pretende acabar com os supersalários dos servidores públicos. A ideia é reforçar e regulamentar a proibição dos pagamentos acima do teto constitucional. No caso dos militares, o texto muda as regras de aposentadoria. A idade mínima para a reserva seria de 55 anos. As famílias dos militares expulsos por mau comportamento perderiam o direito à pensão. E a transferência do benefício entre os dependentes também seria extinta. Nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a defesa. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, atua há vários anos em diversos pontos da cidade de Patos de Minas. Mas será que a população sabe qual realmente é a função e onde eles podem atuar diretamente? O CRAS é uma unidade de proteção social básica que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais para a área em que atuam, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O CRAS é a porta de entrada dentro da assistência social. Todas as ações da assistência social, elas são trabalhadas dentro desses equipamentos. Lá o usuário, que é o nome das pessoas que nos procuram, chega com as mais diversas demandas, seja isso de uma insegurança alimentar, seja isso de uma vulnerabilidade, de um conflito familiar, talvez de uma dificuldade mesmo de quem vai cuidar do idoso, de uma situação mesmo talvez com uma dificuldade com uma pessoa com deficiência, ou uma situação relacionada à criança. Lá é a nossa porta de entrada para todos os encaminhamentos. Se chegar lá talvez uma violência, uma ação de abuso ou uma negligência, e for identificado que o CRAS não é suficiente para poder fazer esse atendimento, ele vai encaminhar para o CREAS. O CREAS ele já vai estar um atendimento mais elevado, que é o média complexidade. Então a gente até tem uma diretora nossa aqui que fala muito que o CRAS ele é como se fosse a unidade básica de saúde. E o CREAS é como se fosse o nosso hospital. Então, por que eu estou fazendo essa analogia bem simples? Para toda a população entender. Qualquer vulnerabilidade, qualquer necessidade que ela tenha em risco social, ela deve ir ao CRAS. Ali é um momento que a gente tem lá de acolhida, de escuta mesmo, pessoas preparadas com o atendimento psicossocial, a assistente social, a psicóloga, toda a equipe, o educador social que está lá dentro, está muito preparado para isso. Em Patos de Minas, o CRAS atua em 4 extremidades com o objetivo de se tornar cada vez mais acessível para a população. Independente de qual seja o seu bairro, existe uma unidade mais próxima. O CRAS ele é dividido basicamente por território. Patos de Minas hoje possui 4 unidades de CRAS, então nós temos um aqui mesmo na região do Cristávo, aqui no final da Avenida Brasil. Nós temos um também lá na questão mesmo do bairro Alvorada, que é o da Zeca Mota. Lá esse da Zeca Mota, vendo a particularidade dos bairros, tanto Coração Eucarístico como também Quebec, viu a necessidade de se ter lá uma unidade do CRAS. Então nós não consideramos que é mais um CRAS, mas o CRAS 3, que é esse que fica na Zeca Mota, tem também um atendimento pela manhã de 7 às 13 para principalmente as famílias que são do Quebec e também do Coração Eucarístico. E aí o CRAS que fica na Zeca
Zeca Mota, ele atende toda aquela região. E também nós temos o CRAS que fica lá no Panorâmico. Então nós temos 4 CRAS no município. O CRAS 2 também vale ressaltar, o que fica na Praça Céu, ali próximo aos bairros Jardim Esperança, né, Alto do Colina. Alguns trabalhos também são feitos na zona rural e em bairros um pouco mais afastados. Se você não pode ir até o CRAS, ele vai até você. A gente tem lá também um atendimento lá no Alto da Serra, né? Aquele bairro lá em cima. Ele também tem um atendimento 2 vezes na semana do CRAS 2, que vai até lá fazendo esse trabalho com as famílias. Então, assim, à medida que a gente vai percebendo a necessidade, nós vamos ampliando esses atendimentos. No município, a gente tem essa questão mais facilitada em relação a todas as pessoas irem até esses ambientes, né? Mas cada um desses CRAS também, eles são subdivididos a atender as regiões da zona rural, que é outra particularidade que a gente faz também no CRAS. A palavra-chave que define o centro de referência é a prevenção. O trabalho realizado por eles precisa ser cada vez mais reconhecido e amplamente difundido em busca de mostrar que o acolhimento feito do jeito correto é capaz de mudar vidas e redirecionar histórias. Cada pessoa, se você está passando por alguma situação, se você enxerga uma necessidade aí de algum tipo de vulnerabilidade ou negligência, à medida que eu fui falando aqui nessa reportagem, não hesite em procurar. Procure o CRAS. As pessoas estão muito bem preparadas para poder atender vocês e é uma garantia de direito de todos. Algumas pessoas até pensam, vou lá no CRAS pedir ajuda. Não é isso, é garantir o seu direito, que é direito seu, é uma política pública construída, que tem recurso direcionado para poder fazer todo esse trabalho. Então, talvez mesmo um benefício de prestação continuada, um BPC, se é para uma pessoa que está mesmo idosa ou deficiente. Então, tudo isso a gente tem como auxiliar. Tem pessoas que procuram advogados aí para requerer alguns benefícios e alguns direitos que cobram muito caro, inclusive. E isso, no CRAS, podem auxiliar vocês. Então, não deixem de pegar essa orientação e verificar se não pode ser acolhido neste local antes de procurar outras pessoas. E hoje é dia da Avenida Getúlio Vargas ficar lotada e não é para menos, né? Tem uma grande programação do Renascer Natalino, a chegada do Papai Noel com caravana e tudo. E por lá está a nossa repórter Emanuele Ferreira e o repórter cinematográfico Gustavo Brito. Manu saiu ali da torcida, da partida do Galo e do Botafogo e já correu e está vendo aí a chegada do Bom Velhinho. Quero saber, ele já chegou em Terras Patenses ou a chuva atrapalhou, Manu? Boa noite. Como se tivesse... Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você aí de casa. As comemorações do Renascer Natalino começaram nesta semana, no sábado, com o acender das luzes. Hoje, a chegada aí do famoso Bom Velhinho, do Papai Noel. A chuva começou a atrapalhar no início da noite, mas agora parece que já tá tudo se normalizando. O tempo parece que parou ali, né? A chuva não tá mais atrapalhando as pessoas, mas o Bom Velhinho ainda não chegou. Muitas famílias já estão se reunindo com seus filhos ansiosos para esse momento. O Papai Noel chega hoje e fica aqui na Praça Getúlio Vargas até o dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. É muito importante que os motoristas estejam de olho nas modificações do trânsito, que começam hoje e vão até amanhã. Hoje, de 18 às 22 horas, a Avenida Getúlio Vargas fica interditada entre as ruas Farnese Maciel e General Osório. Amanhã, na Rua José de Santana, a partir também das 18 às 22 horas. E fica aí o convite para você aí de casa, né, para vir prestigiar esse momento. E olha, nesse momento, o caminhão com o Papai Noel acaba de chegar durante o nosso ao vivo, para alegria das crianças e dos familiares que vieram para prestigiar esse momento, Ana Paula. Ai, que bacana, Manu. E me conta, a programação hoje, né? Na semana passada a gente acompanhou, inclusive, aqui no NTV News, que teve show também, né? Show ao vivo. Hoje você sabe me informar se, além da chegada aí do Papai Noel nessa caravana, né? O que mais que vai ter? Tem alguma programação para a criançada? Papai Noel chegando aqui na praça. Ana Paula, a partir de amanhã começa também o trenzinho, né? Por mais que não comece hoje realmente a chegada e o atendimento para as famílias na casinha, amanhã começa o famoso trenzinho da CDL, né? Que vai levar aí as crianças para passearem pela cidade e ele também permanece até o dia 23. Imagens aí, de Gustavo
Gustavo Brito, da Avenida Getúlio Vargas. Que bom que a chuva deu uma trégua, deu para a criançada conferir esse momento aí, ó, da chegada do Papai Noel. Muita gente vai tomar refrigerante aí, que eu sei também. Esse momento é esperado por muita gente. E essa programação, né, Renascer Natalino, que já está em sua 4ª edição, vai até o dia 6 de janeiro. Então, todo fim de semana tem algum evento, né? Tem ali, vai começar as barraquinhas também, muitas barraquinhas de entidade. É muito bacana esse tipo de evento no fim de ano, né? Esse Renascer Natalino que já virou tradição aqui em Patos de Minas, e é um bom momento para renovar as fotos das redes sociais, viu? Porque tem muito lugar bonito. Você que ainda não foi por lá, fica o convite até o dia 6 de janeiro. Tem muita coisa boa ali na Avenida Getúlio Vargas, e tem também o túnel na José de Santana, que aquele lá eu preciso tirar uma foto, vou atualizar a minha foto ali. Tá certo? Qualquer novidade, qualquer movimentação, você me chama aí, viu, Manu? Uma boa noite pra você. Olha, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta a gente fala de saúde, a diabetes. Por exemplo, um especialista fala com a gente sobre essa doença silenciosa que tem atingido cada vez mais brasileiros. Já já a gente volta às 19h44. Agora eu quero saber, você faz atividade física? Olha, um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Saúde mostrou que os casais que treinam juntos têm mais qualidade de vida e melhor rotina no relacionamento. Casal que treina junto, cresce junto. Essa é uma frase clichê, mas repleta de verdade. Quando um casal une esforços em prol de um objetivo, a capacidade de realizar o que se deseja aumenta. Então a gente vê vários casais vindo, e a gente entende que é muito importante essa questão dos dois virem juntos é melhor, porque de acordo com os estudos, e a gente percebe isso aqui, quando a pessoa vem com outra, o incentivo é muito maior. Então, entre casais, quando vem os dois, um está incentivando o outro a realmente vir para a atividade física e cobrar, né? Porque no dia que dá a preguicinha, se tem o outro para empurrar, aí não tem jeito de faltar. Tudo isso influencia, né? Porque assim, você vir com o seu parceiro ou parceira para dentro da sala de musculação, ou independente do esporte que vocês façam juntos, já é de grande valia, mas aquela sintonia, aquilo ali que fica ali dentro da atividade física também tem que ser levado para dentro de casa, né? Para o relacionamento. Então, aquele companheirismo aqui de incentivar o parceiro vir a treinar, é dentro de casa também incentivar ele a fazer os seus objetivos, cumprir suas metas, e eu vejo que muitos casais têm uma melhora dentro do relacionamento por causa disso. O fato de ter alguém para dividir as conquistas e amparar você nas dificuldades é um excelente incentivo para começar a treinar com seu parceiro ou parceira, como conta o casal que treina juntos. O apoio é um momento de lazer junto, né? É um cuidado com a saúde e de lazer. Então, a gente faz as brincadeiras um ao outro, incentiva, né? Fala para pôr mais peso, fala a postura, diminuir esse peso, ao mesmo tempo que tá enchendo o saco, fala assim, eu peguei mais peso que você. Então, é essa dinâmica que acaba incentivando a gente a manter essa rotina de autocuidado, né? Importante para nós, que como a gente trabalha o dia todo, então fazer um exercício físico é importante para a gente manter a qualidade de vida e melhorar a disposição, né? Até para continuar. O incentivo é importantíssimo. Bem-estar para o casal, então, tá valendo. Tá sim, e muito. Praticar exercícios físicos vai além da estética, uma vez que os benefícios proporcionados ao casal se apresentam em todo o corpo e mente daqueles que se dedicam. Vindo juntos é uma parceria, né? E com a atividade física, os benefícios que ela promove, principalmente em relação à produção de hormônios, que são os hormônios que a gente fala, que são os hormônios da felicidade e do amor, que são ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina, vai estar sendo produzido no organismo dos dois. E com isso, eles vão estar mais predispostos a brigar menos, a ter mais alegria, porque esses hormônios, eles promovem essa sensação de bem-estar. Então, o casal com certeza. Taxas altas de açúcar no sangue, desreguladas pelas taxas de insulina, são sintomas que podem afetar quem tem diabetes. Nossa equipe conversou com um especialista que falou mais sobre essa doença silenciosa que precisa ser levada a sério.
sede em excesso, muita ida ao banheiro para fazer xixi, são alguns dos sintomas da diabetes. E para falar sobre isso, a gente está aqui hoje com o Dr. Elcio. Doutor, existem esses sintomas, né, da doença que é silenciosa, que as pessoas podem ficar mais alertas e procurar o médico? Sem dúvida, a gente tem que lembrar que a diabetes é uma assassina silenciosa. Muitas vezes a pessoa tem diabetes e não tem nenhum sintoma. Ela não sente absolutamente nada e é por isso que é importante as idas de rotina ao médico e fazer os exames também de rotina. No entanto, a gente tem que lembrar que em fases avançadas da doença, ela dá sim sintomas, como o excesso de sede, o excesso de apetite, porém o emagrecimento e fazer muito xixi. São sinais do diabetes, mas realmente já em fases mais avançadas da doença. E existem mais casos em homens, em mulheres, em crianças? Então, existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que a gente descobre em crianças, adolescentes ou adultos jovens. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, onde é predominantemente na infância e para os adultos jovens, né, na juventude. E a gente tem o diabetes tipo 2, que é aquele que a gente desenvolve com o passar da vida. Então, às vezes a pessoa faz um exame e fala, nossa, minha glicemia está alta, mas eu nunca tive nada, sempre foi boa. E isso pode acontecer, porque nós temos diferentes tipos de diabetes com diferentes mecanismos da doença, na qual uma a gente para de produzir a insulina, que é o diabetes tipo 1, e no tipo 2, onde a gente tem dificuldade, uma resistência na ação da insulina. E quem já está com esses sintomas, o que pode afetar na vida dela? Então, a primeira coisa é, se tem sintomas e não tem diagnóstico, tem que procurar um médico para fazer esses diagnósticos, né? Tendo o diagnóstico, se você recebeu o diagnóstico de diabetes, isso não é o fim do mundo de maneira nenhum. A gente tem que lembrar que diabetes é uma doença crônica e que tem tratamento, tá? Hoje a gente fala até, inclusive, no diabetes tipo 2, de reversão da doença, que é uma doença que ela é uma doença crônica, mas que a gente consegue reverter ela, controlando os fatores de risco. Então, se a pessoa às vezes tem diabetes, mas a gente sabe que fuma, alimenta mal, tá com sobrepeso, o sedentarismo, uso de bebida alcoólica, todos esses fatores de risco, se a pessoa reverte esses fatores de risco e passa a fazer atividade física, alimentar melhor, para de beber, diminui o peso, isso consegue reverter os sintomas do diabetes. Então, basicamente, é cuidando da doença, utilizando as medicações e tendo um estilo de vida melhor. Então a gente tem expectativa de conseguir reverter esse caso aí em algum dia de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele que aparece na infância, na adolescência, é um diabetes que ele não tem cura, porque a pessoa para de produzir insulina. Então nesse a pessoa vai precisar de tratamento o resto da vida. Não tem cura, mas tem controle. E a pessoa consegue viver uma vida tranquilamente o resto da vida com a doença sob controle, sem ter grandes exacerbações e grandes preocupações. O diabetes tipo 2, que é aquele que aparece ao decorrer da vida, se a gente melhorar o nosso estilo de vida, tem potencial da gente conseguir controlar a doença, muitas vezes até com dieta, atividade física, e realmente algumas vezes vai precisar de medicação. Então fica o alerta para a população que assim que sentir alguns sintomas, já procurar um médico, postinho de saúde. Sem dúvida alguma. Primeiro procurar o posto de saúde ainda sem sintomas para fazer os exames de rotina, e se surgir sintomas aí, tem que procurar ainda mais precocemente. E claro, já foi diagnosticado, isso não é o fim do mundo, tem tratamento, é uma doença que tem controle, e que o controle é muito bom, desde que a pessoa siga direitinho. Muito obrigada, doutor Débora Xavier, para o jornalismo da NTV. Muito obrigada, Débora. Realmente todo o cuidado é necessário, né? Olha, o NTV News desse sábado vai chegando ao fim. Agradeço o carinho e a audiência de você aí de casa. E agradeço também a plateia, que hoje a gente tem plateia aqui nos estúdios da NTV. Minhas ilustres amigas jornalistas, Ana Luísa Sansevero, corintiana, também Laura Varenga, marqueteira, está aqui de Araguari, Uberlândia, acompanhando a nossa programação aqui de pertinho. E a gente volta a se falar na segunda-feira, no 30 Minutos às 11h30. Um abraço, um ótimo fim de semana, juízo e até lá.